Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, galera. Vídeo de atualização da rodada 5. E nesse vídeo a gente vai sanar algumas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas do meu time, como por exemplo, aqui no gol, tenho dúvida aqui na zaga, nas duas laterais, vocês vão entender por qual motivo, né? Tenho dúvida aqui no Gianluca, vocês vão entender daqui a pouco também o motivo. E tem uma dúvida aqui no Hulk, né? Vocês vão entender o motivo também daqui a pouquinho, beleza? Se você é novo por aqui, galera, você precisa se inscrever no canal para você não perder nada. Por exemplo, vai ter nossa live, galera, nesta quarta-feira, live completinha, que eu tenho certeza que a gente vai ajudar vocês demais, ok? Galera, se você também não me segue no Instagram, é importante você seguir para você pegar toda a atualização, todo o conteúdo completinho da gente lá também no Instagram, ok? Galera, eu quero saber se você começou bem a temporada, mitando, zicando, deixa aqui. E eu quero saber também quem vai ser o mito da rodada, quem vai ser o seu capitão da rodada. Deixa aqui nos comentários, ok? Então, bora lá. Galera, eu vou usar aqui o Scala 10, né, pra gente tá fazendo essa análise, pra sanar todas essas dúvidas de vocês. Só antes, galera, eu queria fazer um convite. Você que ainda não aderiu ao plano de sócio, tanto o top 3, tanto o plano solo, eu convido vocês a aderir. A gente tá numa promoção muito bacana. O top 3 a gente começou voando, galera. O projeto em conjunto com o Nareco, a gente está com a pontuação altíssima, mais de 360 é, pontos, né? E então a gente está no início fantástico que a gente começou a temporada. O vice-campeão nacional também está conosco também nessa temporada, está contribuindo bastante, né? Rodada a rodada. E eu faço esse convite para vocês, né? Porque eu vou fazer uma promoção para você nesse vídeo, galera, para você aproveitar. Na verdade, a gente está com 346 pontos, né, no projeto meu em conjunto com o Naré, com uma boa pontuação, excelente por sinal, né? Em 4 rodadas, mais de 140 cartoleta, né? E a promoção para vocês aderir simplesmente ao quanto, galera? R$ 84,90 para quem quiser aderir o plano nesta rodada. O link está na descrição. Isso é o plano top 3. O plano solo, gente, a gente consegue um valor mais em conta, de R$ 84,90. Eu vou fazer um valor espetacular também para vocês aderirem. R$ 64,90 o plano solo. O time do plano solo a gente está visando cartoleta. Quem me conhece sabe que o meu segundo turno é muito forte. E a gente nesse time a gente tem 3 pontos, né? A gente vem ganhando cartoleta e a gente vai mesmo começar a subir nas ligas. E eu acho que eu não tô tão mal, né? A gente tá o razoável por agora e você precisa fazer parte também do plano solo. Tá R$ 64,90, conteúdo de qualidade. Quem tá com a gente sempre tá se dando bem, ok? Então é isso aí, galera. Os links estão na descrição, só correr lá. Então vamos iniciar o nosso trabalho. Primeira grande dúvida é no gol. E eu vou explicar para vocês. Em termos de dado estatístico, o Everton com certeza é a melhor opção, beleza? Porque o time do Bragantino é o time que mais cede para goleiro, como vocês vê. Porém, o Everton não conquista muito, galera. As pontuações dele não são tão altas, né? Isso seria um pouco preocupante, né? Já que o Grêmio tomou gol em todos os jogos do campeonato, galera. Infelizmente, o Grêmio tomou gol em todos os jogos. Isso que é um ponto negativo e tem um ponto positivo que é o cedimento do Bragantino. Agora, tem outras opções, mas tem sempre um porém. Eu até acho o Hugo Souza melhor opção do que Everton, que o Everton do Grêmio. Mas, galera, ele é muito caro. Ele custa quase 12 cartoletas e gastar quase 12 cartoletas num goleiro. Não sei se é tão válido se você não tem essas cartoletas, né? Então, o preço dele que tá muito caro, né? O mínimo de valorização dele nem tá tão ruim assim. Mas o que pesa mesmo, galera, é o valor dele que tá bem alto, né?
É, e a outra opção seria o Rafael. Aí vem os pontos negativos. Eu até acho também o Rafael melhor opção do que o Everton nas minhas análises, mas o Rafael ele tá caro, quase 10 cartoleta, e ele precisa de muito para valorizar. Então, você escalar um goleiro que precisa de 7,24 para valorizar contra uma Chapecoense que não cede muito para goleiro, acaba sendo um pouco complicado, galera. Então, não sei se o Rafael, né, seria essa opção para essa rodada, entendeu? Aí acaba sobrando quem, galera? Acaba sobrando o Everton, né? Pelos dados de sedimento do Bragantino, né? E claro que você tem um Rossi que pode ser uma opção também, né? Ele acaba custando 7,79, 3,38 para valorizar. Seria uma opção aí viável para mim, a meu ver, ok? Galera, nesse caso aqui, eu vou manter a estratégia no Everton. Eu vou confiar que o Grêmio venha com esse título estadual, né, que venha motivado e que o cedimento do Bragantino realmente aconteça, porque eu não posso e não consigo escalar nesse momento os dois melhores goleiros que eu acho que até melhor que o Everton, que é o caso do Hugo e do Rafael, ok? Então vamos lá. Na zaga, como você vê, o Sabino para mim é unanimidade, não tem como deixar ele de fora, ok? Aí, a briga pra zagueiro, essa terceira, na verdade, a segunda opção, aí eu enxergo de 3 a 4 zagueiro que pode ser viável para rodada. Então vamos lá. O primeiro é o próprio Gustavo Henrique, galera, que estava aqui na equipe, né? O que pesa mais em relação dele é o preço. Ele tá custando 11 cartoleta, viu? É muito caro o Gustavo Henrique, né? Claro que ele não precisa de muito para valorizar. A defesa do Corinthians é uma boa defesa, como vocês percebem, né? O Gustavo Henrique é muito forte na bola aérea, toda a bola aérea sempre do Corinthians é visando ele, né? Então é um ponto muito favorável aí pro Gustavo Henrique. É... O outro zagueiro, galera, é o James, né? A gente percebe que o Remo, ele cedeu um absurdo na último confronto por Félix Torre, que jogou justamente pela zaga, né? Então, parando para analisar, pode ser que ele repita, né, o James, né, já que ele é bem regular em termos de desarme, e possa ser que seja uma boa opção o James, né, zagueiro do Fluminense. Outra opção seria para quem não tem cartoleta. Para quem não tem cartoleta, eu acho que o Gabriel Xavier custando 6,66 e precisando de 2,85 para valorizar, eu acho que seria uma excelente opção, né? Nesse confronto do Bahia contra o Vitória, né? Jogando dentro de casa aí. Então, Gabriel Xavier pode sim ser uma excelente opção na minha visão, ok? Então vamos lá. Dando sequência, galera, um outro zagueiro que eu consigo ver com bons odds seria o Murilo, né? Cadê tu, Murilo? Cadê? Tá aqui, ó. Ele joga contra o Vasco, vem tendo média básica, né? Precisando de 7,74. Mas eu acho que de todos esses que eu falei, né? Talvez ele não seria a minha melhor opção nesse exato momento, gente. Não, então não seria, beleza? Então o que que eu vou optar, né? Eu vou optar por colocar um zagueiro regular no momento, né? Então vou ficar com o James. Eu acredito que mesmo se tomar gol, ele deve fazer uns 4, 5 pontos aí de média básica. Então eu vou acabar optando pelo James aqui e vou continuar com o Gabriel Xavier no meu banco de reserva, ok? Tô até pensando em economizar a cartoleta também para mim ver se eu consigo mexer ali na frente, ok? Então vamos lá. Nas laterais, galera. É, em termos de cedimento para zagueiro, eu nem falei, né? Mas eu não levo muito em consideração porque você tem aqui, vamos lá. A Chapecoense ela não cede, mas o Sabino para mim é unanimidade mesmo assim, né? Mas aí você tem o cedimento do Curitiba, 5,3.
Você tem pro Gabriel Xavier 6.3 também é bom, né? E você tem um cedimento do Remo que também é bom. Então, o cedimento, se for parar para analisar, ele é bom para todos, galera. Para todos. É bom pro, tanto pro Gustavo Henrique, é bom pro Gabriel Xavier, é bom também pro James. E o cedimento do Vasco também, que é mais ruinzinho, beleza? Então, por isso que o Murilo seria mais uma opção mais ali correndo por fora, ok? É, em termos de é, laterais, galera, eu vou até botar aqui os dados de cedimento, né, dos três que eu tô em dúvida, que é o Juba, o Enzo e o Lucas Ramon, beleza? Botando aqui de cedimento para lateral direita, a Chape, ela cede para lateral direito, 5.8, né? Então, um bom cedimento aqui pro Lucas Ramon, para começar aqui. Aí eu pego o laterais esquerdo, que é o caso do Juba e o caso do Enzo. A Chape, galera, já não cede tanto assim para lateral esquerda, ela cede menos para lateral esquerdo do que para lateral direito. E se você pegar e parar para analisar o cedimento do Vitória, é um cedimento muito bom, né, para lateral esquerdo. Claro que só tá contando aqui um jogo, galera, que é o jogo do Piquerez, do Palmeiras, né? Só esse jogo que conta. Mas parando para analisar, vendo os pontos todos, eu entendo que o Enzo é até melhor, né? Opção em termos de dados, né? De pontuação do que o próprio Lucas Ramon, entendeu? Porém, galera, o Enzo ele precisa de 7.73 para valorizar. E o Lucas Ramon, cadê ele? Tá aqui, ó. Ele precisa de 3.95. Então, se a gente colocar no bico da caneta, o Lucas Ramon, se você não tem cartoleta, é a melhor opção. Agora, se você valorizou bem, muito bem, aí talvez a melhor opção seria o Enzo, viu? Seria mais confiável. Como a gente precisa ainda valorizar, eu ainda vou optar pelo Lucas Ramon aqui. Aí a briga seria entre o Luciano Juba e o Enzo Dias, né? Como eu já tenho Sabino, já tenho aqui o Lucas Ramon e já tenho o Crespo, e se você parar para analisar, é impossível você ter nesse exato momento SG, a Chapecoense mesmo, em todos os seus jogos ele marcou gols, né? Então não dá para você encher de tantos jogadores assim do São Paulo. Então não tem como eu botar o Enzo aqui. Então aproveitando o bom momento do Juba, ele inclusive tem uma média espetacular de 9.5 e ele seria a opção viável aqui entrando na lateral, beleza? Então vou ficar com o Luciano Juba aqui também aqui, ok? Então fechamos aqui o nossas laterais. E agora a gente chega no meio campo. Lucas Moura e o Lúcio Acosta, para mim, são unanimidade pelo que o Lúcio vem pontuando, e o Lucas por ter um jogo com uma certa facilidade, né? Mas aí seria uma briga grande, né? Que eu vou deixar por último aqui, tá bom? Porque depende muito de cartoletas aqui no ataque. Então vamos lá. Galera, eu vou ser bem sincero. O Vitor Roque, para mim, ele seria unanimidade se você tem cartoleta. Papo reto mesmo. Porque é o cara que vem pontuando, o cara que tá numa fase espetacular, o cara ele tem média básica, cara, ele consegue fazer coisas impressionantes, o Vitor Roque. Então, é muito difícil de eu falar que ele não é uma boa opção, porque sim, ele é uma boa opção. O que complica é que ele precisa de 18 pontos para valorizar. Mas eu acho muito difícil dele não entregar pelo menos 5 pontos na rodada. É muito difícil mesmo. Então, eu acho ele uma boa opção, né? Até a melhor opção do que o próprio Hulk, né? Que seria a minha dúvida aqui. Porque o Hulk tá numa fase mal, junto com o próprio Atlético, então é um pouco mais complexo. Aí já tem o Pedro também, mas tem um confronto difícil também, galera. Tem um confronto bem delicado. Então, por não ter tanta cartoleta para bancar o Vitor Roque, e para eu não saber até que ponto joga ali o Pedro, né? A minutagem dele, o confronto vai ser um confronto difícil, né? Então eu vou acabar optando pelo Hulk ainda, tá bom? Vou acabar optando por ele, né? Então vai ser a minha opção
que eu vou colocar aqui ainda, ok? E o Caleri, ele continua como reserva de luxo e o Carlos Vinícius, meu capitão. Então vamos lá. A gente ele tem aqui, ó, 13,15 de cartoleta para escolher o meio-campo. E a minha dúvida, galera, seria quem? Seria o Garro, né? Que a gente não consegue escalar ele aqui porque ele é mais caro. E seria basicamente o Jean Lucas, ou poderia ser até ser mesmo um Breno Bidon, um Barros, que tem uma média espetacular, né? Ele é um ladrão de bola incrível, né? Sempre pontuando muito bem. O Barros, mas o problema é que precisa muito para valorizar, né? E complica mais um pouco. Tem um Bidon também que poderia ser uma opção. Mas enfim, tem até um Bobadilha, né? O Bobadilha ele tem regularidade, tem média básica também, poderia ser uma opção viável. Eu só esqueci de mostrar aqui para você em relação ao ataque, beleza? Em termos de cedimento que eu citei, né? Por exemplo, o Cruzeiro ele cede 5,2 para quem tá confiante no Pedro, né? Aí você tem aqui o cedimento do do Internacional 3,6, não cede tanto assim para atacante, como vocês vê. E em relação ao Vasco, galera, ele não costuma ceder tanto assim para atacante, pensando no Vitor Roque, ok? E voltando aqui para o meio-campo, né? É, a gente tem o que? O cedimento primeiro do Vitória. É um 4 ponto aqui, eu acho razoável, eu acho que pode ser válido, ok? Em relação do Curitiba também é muito bom também o cedimento, que a gente está em dúvida. A Chape também ela cede, né? Então eu acho que a escolha do meio-campo ela vai mais pelo que você confia, pelo que você acredita nesse exato momento. E pensando nisso, galera, eu acredito muito. Na verdade, eu acho muito interessante o Garro. Mas como eu não tenho cartoleta, e eu já tinha inclusive escalado o Jean Lucas, né? E o Jean Lucas ele simplesmente arrebentou nos jogos da final do estadual. Fez 2 gols, ele finaliza, ele desarma. Então é um cara que eu vou acabar mantendo aqui, né? Pela sua boa fase. E é um cara que me chama muita atenção. Então eu vou manter o Jean Lucas e deixar o Bobadilha no banco de reserva. Então vou manter essa escalação por enquanto, ok? Então deixa eu confirmar aqui. E o time ficou com o Everton, Sabino, James, Juba, o Lucas Ramon, o Lucas Moura. Aí tem o Jean, Lucas, o Lúcio Acosta, Carlos Vinícius, Luciano e Hulk, beleza? Rangel, Gomes, Xavier, Bobadilha e o Calera é o nosso reserva de luxo. Então, por enquanto, esse é o nosso time para a rodada. Sobrou aqui em torno de umas 4 cartoletas, né? Mas até a live a gente vai repensar, vai estudar, vamos ver muito dados estatísticos para estar ajudando vocês, ok? Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Um grande abraço e fui!